Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos pela ocasião dos avisos, então vamos neste momento direto àquilo que é mais importante, talvez, de fazermos nesse instante, com toda certeza, que é abrir o texto sagrado e esperançosamente, almejando isto, que Deus fale conosco. Que Deus, somente Deus, fale conosco e mais ninguém. Então, portanto, não desvie o seu pensamento, lute aí com o seu sono, mas se mantenha firme, porque quem vai falar é Deus, a sua igreja. É assim que nós cremos, através do tempo. Apesar do que o instrumento é falho, fraco, limitado, mas o Senhor resolveu que assim fosse, falar à sua igreja através desses instrumentos. Então, portanto, fiquemos atentos à voz do Senhor. Abramos, pois, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso, a princípio, 14 a 21, mas a exposição será nos versos 20 e 21. Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21, mas, sobretudo, a exposição se dará no verso 20 e 21. Sentados como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura do texto. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e ali alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Nós hoje estamos retornando à série O Ser de Deus. E hoje vamos fechar esse bloco dos atributos ou as perfeições de Deus. Nós vamos tratar hoje sobre o poder de Deus. A última perfeição naquele bloco que a teologia chama de perfeições de soberania, perfeições de governo, perfeições de domínio, ou atributos de soberania, como é mais comumente entendido. Então hoje nós vamos tratar sobre o poder de Deus. Aí fecharemos esses atributos e partiremos para a obra da providência, que é como Deus atua cuidando da gente hoje, no dia a dia. Estou assim esperançoso de poder tratar isso com os irmãos. E depois, Deus assim permitindo, entraremos na lei de Deus. Aí vamos expor os 10 mandamentos e aí lembraremos do que é não ter outro Deus além de mim, não fazer para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, e aí nós teremos a série sobre a lei de Deus. Então hoje nós estamos fechando as perfeições, os atributos de Deus com o tema o poder de Deus. Eu queria começar tratando da relação, da última vez que você ouviu falar dessa série, você ouviu sobre vontade, né? Você lembra? Vontade de Deus.
Até fizeram um vídeo aí, recortaram uma parte da pregação, nosso pessoal do setor de mídia, e ficou muito bom. Vontade versus casamento, vontade versus namoro, você deve ter visto isso por aí. Então, só para lembrar para você que o último atributo, ou a última perfeição que nós vimos foi vontade. Ô pastor, e qual é a relação da vontade com o poder? Qual é a relação que existe entre isso? É o seguinte, é muito simples, vou tentar simplificar. Você já teve vontade de fazer muita coisa, não teve? Mas não teve poder de realizá-la. Quem já teve vontade, por exemplo, de conhecer o mundo? Eu tenho. O mundo, cada país. Mas nem sempre nós temos poder de realizar a vontade. Com Deus não é assim. Com Deus, tudo que Ele quer, Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Nada o limita. Nada coloca nele empecilhos dele realizar a vontade. Se ele tiver vontade de acabar com o mundo no estalar de dedos, ele fará, porque ele tem poder para realizar essa vontade. Então nunca pense, vamos começar tirando da nossa cabeça a ideia que algo é impossível para Deus porque é muito grande para Ele fazer, ou que Ele não tenha poder para executar. Isso não existe na perspectiva divina. Isso existe na perspectiva humana. Não é, presbítero Zé Viana? Dentro das nossas lutas a gente quer tanta coisa. Tem vontade de eliminar tanta coisa da nossa vida. Tem vontade de tirar tanta coisa do lugar, colocar outras. Temos poder, sim, bem ínfimo, para realizar algumas coisas. Porque não esqueça, nós estamos tratando de perfeições comunicáveis, atributos comunicáveis. Deus comunicou poder quando nos criou. Tanto é que nós temos poder de criação. O homem cria. Está aqui a tecnologia, ó. A câmera está aqui na minha frente. Microfone, né? Celular. Temos poder, sim, para criar. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Agora, o nosso poder é limitado. Nosso poder é finito. O dele não. O dele é infinito. Ele pode realizar qualquer coisa. Então a relação de vontade com poder está dentro da soberania de Deus. A soberania de Deus é composta de vontade e poder. Deus não é soberano só apenas porque ele tem uma vontade livre, boa, não, mas é porque ele tem poder para realizar a sua vontade. Se ele só tivesse vontade boa, santa e perfeita, e não tivesse poder para realizar a sua vontade, logo ele não seria soberano. Não mandaria em nada. Mas é justamente porque ele tem uma vontade boa, santa e perfeita, que o seu poder opera junto com essa vontade, aí ele é o rei soberano. Aí ele é soberano. Aí ele está sobre todos e tudo. A soberania de Deus é composta disso, de vontade e poder. Porque Deus só é soberano porque sua vontade é livre e soberana e o seu poder é livre de limitação para operar a vontade, para fazer a vontade. Não tem limite. Definição do poder de Deus. Vamos definir. O poder de Deus é a capacidade inerente nele de realizar tudo aquilo que sua vontade quer em qualquer área. Ah, pastor, mas eu acho que o poder de Deus, a vontade de Deus está limitado à esfera espiritual. Não, senhor. Física. Como é que é? Ele pode operar fisicamente. Física. Como assim, pastor? Porque quem criou o mundo físico? Foi você? Quem criou o mundo físico? Quem criou a noção de tempo e espaço? Foi você e eu? Quem criou? Ele. Então ele opera no mundo físico. O poder dele opera no mundo físico, no mundo moral e no mundo espiritual. Ou seja, esse poder está atuando em todas as esferas neste exato momento. Física, moral e espiritualmente é o poder de Deus.
Então vamos, depois dessa introdução e definição do que é poder, vamos ao texto de hoje. E esse texto, ele para mim, ele tem um elemento especial, porque ele capta a característica do poder, desse atributo, dessa perfeição de modo perfeito. O apóstolo Paulo faz isso aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio que as Escrituras é perfeita. Mas o apóstolo Paulo tem uma ideia muito boa quando ele expõe para nós algo sobre poder. E para que você entenda isso, eu tenho que falar um pouquinho de Efésios. Efésios é uma carta direcionada à igreja. Se tem uma eclesiologia bíblica que nós deveríamos aprender, eclésio, igreja, logia, estudo da igreja. Se a gente tinha um estudo da igreja para aprender nas Escrituras, leia Efésios. Efésios é uma carta direcionada à eclesiologia, à igreja, como é que a igreja deveria se comportar. E qual é a teologia que alicerça a prática da igreja. Efésios é constituída de 2 grandes blocos. O apóstolo Paulo gosta muito disso. Ele fez essa dinâmica em Romanos. Ele sempre começa com teologia. Ele sempre começa com teoria. Ele sempre começa com base para nossas ações. A partir do verso 4, aí ele entra na prática. Se lembra a prática do verso 4? Do capítulo 4, desculpe. Tendes, rogo-vos, pois, irmãos, eu prisioneiro do Senhor, que andeis, pratiqueis, andeis de modo digno da soberana vocação que fostes chamados. Com unidade, sabendo que é um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Aí o apóstolo Paulo parte para a prática. Capítulo 11 ele diz, a igreja foi concedido a apóstolos, evangelistas, verso 11, desculpe, do capítulo 4. Foi dado apóstolo, evangelista, pastores e mestres. Para quê? Para cuidar do rebanho do Senhor. O apóstolo Paulo tem sempre essa dinâmica. Ele primeiro teoriza para fundamentar a prática e depois ele vai para a prática. E nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo está falando de redenção operada desde a eternidade. Coisa extraordinária, o primeiro capítulo. Vocês foram predestinados antes da fundação do mundo. Vocês foram salvos em Cristo Jesus antes que o mundo existisse. Capítulo 1. Capítulo 2, ele fala de pecado e graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Capítulo 2, verso 1, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo está tratando da teologia do pecado e da redenção desse pecado através da graça. E como essa graça uniu gentil e judeu. Ele ainda trata sobre isso, da unidade de gentil e judeu no mesmo corpo de Cristo. E o capítulo 3, onde está o nosso texto, o apóstolo Paulo faz um chamado. Ele trata do chamado dos gentios, mas fala da riqueza graciosa que há em Cristo Jesus. No meio desses 3 capítulos, o apóstolo Paulo faz 2 orações. Primeiro no final do capítulo 1, para rogar que as bênçãos do Senhor realmente alcancem a igreja. E no final do capítulo 4, reconhecendo a gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelo seu povo e pedindo que Cristo realmente habite a sua igreja para que a gente compreenda qual é a largura, a profundidade, a altura deste amor. No final, existe uma doxologia, ou seja, um atributo de glória a Deus, verso 20, verso 21, que eu gostaria de ler de novo para vocês nessa altura, porque é sobre ele que nós vamos tirar as características do poder de Deus daqui. Depois do apóstolo Paulo estar orando, depois que o apóstolo Paulo ora, no final ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu o quê? Conforme o seu o quê? Poder. Poder. Que opera em nós. Olha agora o tributo de glória.
Olha a doxologia. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Viram aí a glória? O tributo de glória, a doxologia. É assim que o apóstolo Paulo encerra a primeira parte da teoria de Efésios. Aí eu te pergunto, como é que ele encerra a primeira parte da teoria de Romanos? Romanos capítulo 11, se lembra? É o final da parte teórica, pastor Camilo. É o final da teoria, da teologia. A mesma coisa que ele faz em Efésios, ele acaba com tributo de glória, ele acaba com doxologia. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor para que ele venha ter retribuído? Quem foi o seu conselheiro? Portanto, a ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios acaba a primeira parte, da mesma maneira que Romanos acaba a primeira parte. Com doxologia, com glória. A doxologia de Efésios, dox de glória, logia de estudo da glória, aqui um tributo de glória. Essa doxologia de Efésios, o apóstolo Paulo vai, depois de contemplar tudo que o Senhor fez, até mesmo antes da criação, falando da redenção do seu povo, sua alma se envolve em um êxtase, em um amor, em um louvor que ele expressou essa sublime doxologia e apontou para nós as características do poder de Deus. É sobre isso que nós vamos ver as características agora do poder de Deus. Baseados no verso 20 e 21, que não só fecha, presta atenção, esse verso 20 e 21 não só fecha a oração da doxologia do final da parte teórica de Efésios, mas ele fecha todo o bloco, tudo aquilo que tinha sido dito desde Efésios capítulo 1 até agora é fechado com essa doxologia. Então vamos para a primeira característica do poder de Deus. Primeiro, ele é inerente, ele é inerente ao ser de Deus. Veja o verso 20. Eu disse que ia me debruçar sobre o verso 20. Como é que começa o verso 20? Ora, aquele que é o quê? Poderoso. Aquele que é poder em si mesmo. Primeira característica é entender que esse poder de Deus é inerente. A palavra dinamis, de dinomai aqui do grego, é a palavra de dinamite. Se lembra de dinamite? Não é? Um poder de explosão, um poder de destruição, mas um poder também de construção. Às vezes a gente usa a dinamite para abrir estradas, quebrar pedras, tirar empecilho do lugar. Não é assim? Para poder passar com o desenvolvimento. É o mesmo palavra aqui no original. Dinamis. Dinamos, poder. E aqui a ideia é que esse poder inerente é o poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. É aquela virtude natural de Deus. Ele é poderoso em si mesmo. Dele sai poder toda hora. Você lembra que Jesus Cristo, quando estava andando entre a multidão e aquela mulher do fluxo de sangue, se lembra? E ela se arrasta, tentando, diz, pelo menos se eu tocar, eu serei curado. Ela se arrasta, porque certamente voar ela não podia. Dar burro em todo mundo, tirar o pessoal da frente, ela não podia. Certamente ela se arrastou. É por isso que eu deduzo que ela tenha encontrado um jeito, um caminho, e tocou dele. O que Jesus diz? De mim saiu poder. De mim saiu poder. Nele. É dele que emana poder. Poder está nele. Poder é ele. Ele é o poder. A manifestação de poder.
Hoje, principalmente pelo movimento feminista, a palavra que eles gostam muito de usar é empoderamento. Você precisa se empoderar. Você precisa mostrar força. Coitada das feministas e coitado dos machistas. Ninguém se empodera. Ninguém tem poder, a não ser que do Senhor saia poder para que eles tenham. Se lembra de Pilatos? Nenhum poder, nenhuma autoridade te seria dada sobre mim, se do céu, disse o Senhor Jesus Cristo, não tivesse sido te dado. Ele é poder vivo. Ele é essencialmente poder. Salmo 62, verso 11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Eu gosto da poesia hebraica. Uma vez falou Deus, aí o salmista disse, e eu ouvi duas vezes. Porque é importante ouvir duas vezes. Ele fala uma vez e eu ouço duas. Né? Que bom que os sermões fossem assim. A gente, às vezes, fala uma vez, o povo ouve 10%. Né? Aqui não, aqui é o seguinte, é o contrário. Ele falou uma vez, eu ouvi duas vezes. O que é que o salmista ouviu duas vezes? Que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Que o poder pertence a Deus. Jeremias 32, 17. Diz assim, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, coisa alguma é demasiadamente estrondosa ao ponto de Deus se espantar com alguma coisa. Não. Nada pega o Senhor de susto, de surpresa e causa espanto nele. Por isso que Jeremias está orando. Jeremias aqui está sofrendo, viu? Jeremias está sofrendo, o povo está no cativeiro. E por que Jeremias está lembrando do poder? Dizendo assim, o Senhor fez tudo com o seu grande poder, Senhor. Vai deixar a gente nessa miséria? Vai deixar a gente nesse opróbrio, dessa vergonha? Por favor, tira a gente daqui. É isso que Jeremias está dizendo. O Senhor que tem todo o poder, que teu braço, olha, e com o teu braço estendido, eu gosto da expressão do braço, todas as vezes que você vê o pastor falando de braço, eu estou me referindo justamente ao poder de Deus. Gosto de fazer o sinal do braço, do gesto, porque demonstração, simbologia de poder, de domínio, de controle. Com o teu braço, com grande poder, com o teu braço estendido, coisa nenhuma é demasiadamente maravilhosa para ti. Então, os homens, como criados à imagem e semelhança de Deus, também têm poder para realizar algumas coisas. Verdade, acabamos de dizer isso. Mas a Deus pertence o poder. Ele é poder. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso, não é aquele que captou poder de algum lugar, não. Ele que é fonte de poder. Ele que distribui poder, como Jesus Cristo disse, de mim saiu poder. Ele que dá poder às nações, aos reis, aos príncipes, é Ele. Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Ele, porque o poder é dele. Isso deveria mudar a nossa perspectiva de viver esse mundo e de enxergar esse mundo. A gente enxerga muito o mundo ainda distanciado de Deus. Muito. A gente ainda opera naquela visão dicotômica do sagrado e do profano. Isso é um absurdo.
É por causa desse tipo de dicotomia, por causa dessa falta de entendimento do ser de Deus, é que a gente cai em muitas tolices, muitos pecados, muitas escravidões que a gente mesmo se cria, muitos calabouços que a gente se coloca, muitos cativeiros que a gente entra para dentro dele e fica lá. Tudo pertence a Deus. Entenda isso. Desde o alto poder da tua cidade até o mais baixo nível de autoridade, tudo é dele. Viva como isto fosse realidade. Mude a perspectiva de temor dos homens. Tema verdadeiramente a Deus. As Escrituras em nenhum lugar vai dizer que você tema os homens. Ela só orienta-nos a temer a Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente, que é fonte de todo poder. Como é inerente ao seu ser, ele não pode ir contra o seu ser. E aí, se tem alguma coisa que limita, vamos usar essa expressão bem assim, ó, entre aspas, se tem alguma coisa que limita o poder de Deus, é ele ir contra o seu ser. Por exemplo, ele não pode, poder mesmo, ele não pode mentir. Ele não pode não cumprir as suas promessas. Porque o seu poder está limitado à sua vontade. Se sua vontade é boa, perfeita e agradável, ele não pode mentir, ele não pode se arrepender, ele não pode voltar atrás do que prometeu. Isso ele não pode, ele não tem poder para isso. E eu disse, se tem alguma coisa que limita o poder de Deus, é ir contra o seu ser, contra a sua natureza. Isso ele não pode fazer. Segunda característica do poder de Deus, que está no texto, na doxologia de Efésios, fechamento aqui que o apóstolo Paulo faz. É a primeira característica que isso é inerente ao seu ser. Segunda característica é que o poder é infinito. Veja, ora, aquele que é poderoso para quê? Para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Outra característica desse poder, infinitude. Ele é um poder infinito. Você sabe é um Deus que tem poder infinito ou seu Deusinho é bem fraquinho? Pastor, como é que a gente entende isso? Da maneira como você ora. E eu não estou falando daquelas orações absurdas que exige de Deus, que decreta, que amarra Deus no poste da parede, no canto da parede e esfrega Deus na parede. Não estou falando daquela bobagem, não. Eu estou falando da maneira que você ora o seguinte, da maneira como você ora e espera aquilo que você pediu, sendo aquilo que você pediu algo que glorifique a Deus. E que seja bom para você e bom para os outros. Dependendo de qual é a visão do teu Deus, você se comporta de uma maneira. Justamente isso é mais exposto na hora que estamos orando. E eu vou já, lá na frente, mais na frente um pouco, aplicar mais isso à nossa vida. Mas, que tipo de Deus nós estamos encarando? É um Deus infinitamente, que pode fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos e pensamos? Para fazer o que pedimos e o que não pedimos. Tem coisas que você não pediu e ele fez na sua vida. Ou eu estou mentindo? Ele fez. Foi ele que fez, você nem pediu. Sabe por que ele fez? Porque ele sabe que é bom para você. Você nem pediu. É nessa hora que a gente tem que diferenciar um pouco essa coisa de quando ele faz e quando ele não faz, a gente diferencia um pouco. Aqui na teologia a gente chama isso de poder absoluto. Ou seja, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas existe um poder ordenado.
A diferença entre absoluto e ordenado é o seguinte: ele só faz aquilo que ele determinou previamente fazer. Por exemplo, Deus está executando os seus decretos na condição do mundo. Ele vai levar o mundo aonde ele quer, porque ele determinou tudo isso antes da existência. Ele não tem a possibilidade dele dizer assim: olha, eu posso tudo, tudo é meu, eu tenho poder absoluto, hoje eu acordei meio ruim, eu vou mudar tudo. Isso não. Não é assim que Deus opera. Você vê que desde a queda ele vem cumprindo tudo que ele determinou, mesmo que isso fez com que ele matasse o seu próprio filho, para nos salvar. Deus não vai mudar a rota, porque ele acordou meio diferente. Ele não dorme, ele não cochila. O guarda de Israel se mantém do mesmo jeito. E vai ser assim até o fim. E glória, louvores, seja dado a ele por causa disso. Ele não tem limite de agir. Gênesis 18, 14 diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu gosto desse diálogo com Deus e Abraão e Sara. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Gênesis capítulo 16, Abraão deita com a escrava Agar de Sara. Por quê? Porque Sara ri na cara dele. E diz: que conversa de promessa, eu velha, estéril, vou ter filhos. 17, o Senhor renova a aliança com Abraão. Diz assim: ande na minha presença e seja perfeito. Você já fez besteira. Capítulo 18, Deus chama Abraão e Sara para uma conversa particular. Diz assim: a senhora está rindo na minha cara. Não, eu não ri não, a senhora riu. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Há acaso para mim há coisa demasiadamente difícil? É a pergunta que o Senhor faz a Sara, que riu na cara dele. A senhora não entendeu com quem a senhora está tratando. A senhora não compreendeu ainda que eu sou o Rei dos Reis, o dono do universo. A senhora não entendeu isso ainda. Deixa eu desenhar para a senhora. Deixa eu desenhar para a senhora. A senhora acha que para mim alguma coisa é difícil? Vou dizer à senhora, eu vou voltar daqui a um ano e a senhora vai ficar grávida. Eu penso que nós somos Sara. A gente ri na cara de Deus, não, ele não vai fazer. É grande demais para ele fazer, né, presbítero Viana? É grande demais para nós comprarmos essa propriedade daqui do lado. Como sonha o presbítero Viana, e continue sonhando, meu irmão. Porque é grande demais para parte do novo mundo. É grande demais lotar essa igreja. A gente ri na cara de Deus. E Deus está dizendo para nós, daqui a um ano, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Terceira característica do poder de Deus. Ele opera em nós este poder. Veja o verso final, a parte final do verso 20. Conforme o poder que opera em nós. Veja, esse poder é inerente no seu ser
Esse poder é infinito, mas esse poder é operado através de quem? De nós. Ele opera fora de nós, é verdade, criando todas as coisas, não é? Trazendo tudo à existência, governando o mundo, refreando o mal. Ele opera fora de nós. Mas ele também escolheu operar em nós. Isso é glorioso. Você e eu temos que ouvir isso aqui vibrando. Diz assim, graças a Deus, que Ele pode curar a minha vida, que Ele pode consertar a minha vida, que o poder dEle não está ausente em mim. Ele pode me usar para abençoar outras vidas. Ele pode me usar. A gente tem que ouvir isso com alegria. É por isso que no mesmo contexto, se lembra que nós estamos estudando Efésios. Aí Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, demonstrando o poder dele operando em nós. Olha o exemplo que o apóstolo Paulo diz. Pela graça sois salvos, verso 8, né? Se lembra? Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Somos operação do poder dele. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura dele, nós somos operação do poder dele. Ele opera esse poder em nós. Creia nisso. E viva por isso. Por isso que quando nós estamos fracos, diz o apóstolo Paulo, aí é que nós somos fortes. Sabe por que nós somos fortes? Quando estamos fracos, porque aí na fraqueza nosso orgulho foi dizimado. É na fraqueza que a gente fica chororô, vitimizando-se, dizendo que o mundo não presta. É nessa fraqueza que ele vai demonstrar o seu poder, porque ele vai continuar nos usando, mesmo na nossa fraqueza. A obra da igreja é feita por homens fracos e mulheres fracas, mas totalmente dependentes de Deus. E é por isso que ele opera grandes coisas, porque a glória tem que ser no final somente para ele. Não para mim e nem para você. Nunca. Nos regenerou. Olha a manifestação do poder dele em nós. Nos regenerou, nos santificou, está nos santificando e nos glorificará. O poder dele está sendo manifesto na nossa vida. O tempo inteiro. A ele seja, pois, a glória. Aí o apóstolo Paulo diz assim, a ele seja a glória. Esse Deus extraordinário, que tem um poder inerente nele mesmo, que faz aquilo que pedimos e que não pedimos, que opera em nós esse grande poder, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Porque o apóstolo Paulo fala de glória em Cristo e na igreja e em Cristo, nessa ordem. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque a igreja, o apóstolo Paulo acabou de dizer que ele opera o poder dela em nós. E em Cristo, porque o poder mais extraordinário de Deus foi manifestado em Cristo Jesus. Todas as outras obras, de uma maneira ou de outra, bem fraquinho, a gente espelha o poder de Deus. Quando a gente constrói uma casa, ele construiu um mundo. Uma casa para um mundo é bem distante, pastor, é verdade. Mas queira ou não queira, é um espaço de habitação da gente, não é? Então é uma obra bem pequenininha, comparada ao que ele fez. Então todas as obras que nós fazemos têm um eco, uma centelha divina que aponta para Deus. Agora, tem uma que você e eu não faremos nunca. Por mais que a gente faça nesse mundo, a obra da encarnação, da segunda pessoa da Trindade,
num corpo desse físico. Não tem nada que a gente faça que pareça com isso. Essa é a expressão máxima do poder de Deus. Encarnar o seu Filho Jesus para viver no nosso lugar, morrer no nosso lugar, ressuscitar e vencer o poder da morte. Isso é uma obra que eu e você, por mais que façamos todas as obras do mundo, não aponta para esta obra perfeita. Nada. Nada apontará. Nada. Por isso que a glória seja manifestada na igreja, mas nunca esqueçamos da glória de Cristo Jesus, porque é uma revelação máxima do poder de Deus. Para finalizar, aquela velha pergunta, pastor, o que a gente faz com tudo isso? A primeira coisa que eu entendo e que o texto nos aponta a fazer é que quando a gente compreende melhor o poder de Deus, a nossa adoração tem que mudar. Nós não podemos adorar esse Deus de forma insossa, apática, até com fraqueza, sonolência, demência. Não. Um Deus desse não merece outra coisa a não ser: a Ele seja a glória por todas as ações, gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de adoração tem que mudar. O prazer em adorar esse Deus tem que ser outro, quando a gente conhece o seu poder, meus irmãos. Não podemos achar que podemos sim adorá-lo de uma maneira ou de outra. Não, tem que ser uma adoração verdadeira. Uma adoração que reconhece o poder. Uma adoração que reconhece quem Ele é. Uma adoração que quer o tempo todo, como o salmista Davi: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É preciso mudar a adoração. É preciso espelhar essa doxologia de Efésios, a doxologia de Romanos, que eu já citei hoje. É preciso modificar a maneira de encarar a evangelização, por exemplo, a missão da igreja. Porque o que é que a missão da igreja faz? Capta, recruta mais adoradores para esse Deus todo-poderoso. Então, se nós compreendemos quem é esse Deus e entendemos o papel que temos na obra de evangelização, de ir trazer as pessoas, arrancá-las do mundo e trazê-las para adorar esse Deus, talvez seja o ato de adoração maior que faremos. Evangelização tem a ver com adoradores. É por isso que John Piper nunca separou uma coisa da outra, e ele tem razão. Ele diz assim: o combustível das missões, o combustível da evangelização é uma paixão pela glória de Deus, para que esse Deus seja mais exaltado, para que esse Deus seja mais glorificado. Eu nunca posso ter um pensamento, por mais santo, por mais sublime, por mais singelo que ele tenha sido, eu não posso ter o pensamento do apóstolo Pedro, que olhou para aquela cena e viu aquele tamanho de glória, e viu a manifestação da transfiguração e disse assim ao Senhor: Senhor, está tão bom aqui, está tão gostoso, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias, e a gente fica aqui contemplando essa glória extraordinária. Aí o Senhor disse: não, Pedro, vamos voltar. Eu preciso ser entregue. Eu preciso ser morto para mais ovelhas ter a mesma experiência que você está tendo. Meus irmãos, a vida de adoração verdadeira passa não só pelo culto dominical, não só pelo culto doméstico, mas passa pela evangelização. Pelo culto dominical, pelo culto doméstico, pelo culto do dia a dia, mas passa pela obra da evangelização. Isso é adorar o Senhor. Isso é querer que mais gente adore o seu nome. Além de ter um aspecto, uma aplicação para a vida de adoração, existe uma aplicação para a vida de oração.
A relação na oração tem que mudar se esse Deus é poderoso desse jeito. Primeiro, deveríamos pedir tudo a quem pode realizar tudo. Primeiro, nós não deveríamos afastar-se de uma vida de oração. A nossa oração tem que ser perene, constante, o tempo todo. Orar sem cessar. Já dizia o apóstolo Paulo, não pare, não pare, não pare. E acorde orando e vá dormir orando. Tinha que ter uma perenidade. O nosso pensamento tinha que estar ligado a Deus o tempo inteiro, para que a glória dele seja manifesta. Eu não estou mandando você entrar no quarto e ficar lá meio-dia, não. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. Quando o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar, ele está se referindo a um espírito que o tempo inteiro, de vez por outra, está dizendo assim, Senhor, cuida de nós. Senhor, nos livre. Senhor, nos reforce. Senhor, nos dá força. Senhor, nos faz atravessar esse dia. Senhor, olha os que estão sofrendo. Senhor, olha os que estão em perigo. Pai, interceda. Pai, intervenha. Entre com providência o tempo inteiro no espírito de oração. A vida de oração é uma declaração da confiança no poder de Deus. A vida de oração é uma declaração de confiança no poder de Deus. Quem entende que Deus é poderoso vive orando. Não perde tempo só apenas reclamando, murmurando, se vitimizando, achando que vai melhorar. Não vai. Não melhora assim. Melhor é você dizendo, Senhor, me socorra. Senhor, me ajude. Senhor, para que o teu nome seja glorificado em mim. E a terceira e última aplicação que eu queria fazer para a gente encerrar é que deveria existir uma implicação na vida de adoração, deveria existir uma implicação na vida de oração e deveria existir uma implicação severa na nossa vida de submissão. Não deveríamos lutar mais contra a mão poderosa de Deus. Pastor, eu não estou lutando. Será? Será que você não está indo contra aquilo que Deus já determinou na sua vontade? Revelada nas Escrituras? Quando você vai contra isso, você está lutando contra a mão do Senhor e não está havendo submissão. Você não está se submetendo àquilo que Deus quer para a sua vida. Nossa vida tem que ser inteira de submissão, tem que ser inteira de entrega, tem que ser inteira de renúncia. Renunciar a nós mesmos. Renunciar os velhos hábitos, as velhas linguagens, as velhas maneiras torpes de encarar as coisas. Nós, se quisermos ver Deus atuando através de nós, temos que mudar como nós operamos. Se nós temos que pedir perdão, não é fazendo atalho que vamos resolver a situação. Se nós temos que exercitar o amor ao inimigo, não é falando mal dele que nós resolveremos a situação. Se nós temos que aplicar Mateus 18, chamar o irmão e tratar com o irmão, ou com qualquer que seja, com meu pai, com a minha mãe, se eu tenho que tratar essas coisas, não é fazendo, cortando o caminho, não é cortando atalho, que a gente vai chegar nisso, meus irmãos. Ou se submetemos, ou nos submetemos, ou não haverá mudança. Profunda não. É Isaías capítulo 40, verso 23 a 26, ele diz assim. É ele, meus irmãos, quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, e foram mesmo. Na nossa vida muitos males existem. Já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Quem é que faz isso? O Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é que retira os males que foram plantados e semeados, arraigados. Por isso que o verso 25 diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo.
Levantai os olhos aos altos e vede quem criou essas coisas, aquele que fez sair os exércitos de estrelas, todas bem contadas, a qual ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40 está nos mostrando que nós deveríamos nos submeter a um Deus que tem poder para arrancar os males da nossa vida, porque ele tem poder simplesmente para fazer o exército de estrelas sair todo dia. E ele sabe todas pelo nome. Ele conhece todas elas. Ele reduz os príncipes a nada. A esse Deus que é todo poderoso, há um chamado, uma convocação para que eu e você se submetamos. Que nós possamos nos submeter à boa mão de Deus, ao poder do Senhor sobre nós, e deixar que verdadeiramente, Ele possa nos moldar, nos modificar, trabalhar em nós. Não resista a isso. Se entregue. Porque aquele que começou a obra em vós, em mim, em você, há de completá-la até o dia final. Que o Senhor então nos abençoe, que possamos, ao mesmo tempo que vivamos uma vida de adoração, mas efusiva, a ponto de evangelizarmos, que a gente viva uma vida de oração melhor, porque Deus é todo poderoso e pode nos dar aquilo que pedimos ou que não pedimos. E que a gente possa submeter-se, entendendo o seguinte, que esse poder de Deus nos deixa seguros em sua mão. Há um último aspecto aqui, que é a segurança que o Senhor nos dá por causa do seu poder. Meus irmãos, você e eu estamos guardados. Preste atenção. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que é todo-poderoso. Você tem um pai que não lhe deixará passar nenhum tipo de vergonha, de vexame. Desde que você se submeta à paternidade dele e o controle dele. Fazendo assim, o Senhor não te desamparará. E ele não vai te desamparar, porque ele já fez uma grande obra na sua vida e na minha vida. Entenda isso. Descanse nisso. Isso talvez possa ser a chave de resolver um monte das nossas ansiedades. Um monte das nossas angústias, nossos sofrimentos. Nós temos que exercitar essa segurança, dizer assim, não, por que eu sinto isso? Eu sei que é por causa da queda. Todos nós sabemos teologicamente qual é a razão. Nós somos humanos, somos em queda. Mas mais poderoso do que a nossa queda é o Pai que nós temos. Ele é muito mais poderoso que Ele mesmo, nós em queda. E vamos enfrentar todas as aflições desse mundo. Mas Ele pode nos segurar. Creia nisso. Confie nisso. E viva na força dEle. No poder dEle. Não queira você e eu resolvermos os nossos problemas com a nossa própria força. Da nossa própria maneira. Eu sou assim, ponto. Quem quiser. Não, entregue o seu caminho, entregue as suas decisões ao Senhor mesmo. E faça um experimento, se Ele não lutará em seu favor. Eu tenho certeza disso. Deus te abençoe, me abençoe, que nós possamos viver a realidade de tudo aquilo que nós ouvimos, sabendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Foi isso que nós vimos hoje na sua palavra.